Boa noite, pessoal. Espero que todos tenham passado aí um dia excelente. A vida aí nos deu a oportunidade hoje de podermos ter duas pessoas que já viveram de perto. Tudo bem, Glaucão? A emoção de participar de uma Olimpíada, a emoção de participar não só de um, mas de alguns mundiais, né? Nosso primeiro convidado da noite vai ser o Bruno Prada, velejador, grande amigo, grande pessoa, marido da Carlinha, amigo do Marcos da Pia Machado. E nós só estamos esperando ele entrar aí para a gente poder já começar o nosso bate-papo. Eu acho que ele tá por aqui. Vamos lá, tá chegando. Aqui. Vini, um abraço para você. Glaucão, espero que a família esteja bem aí em Cascais, tá? Se estiver pelo Brasil, avisa. Brunão, cadê você? Nós viemos aqui só para te ver. Aí, da Pia, ó. Deve estar levinho, levinho. Que bom. Olha, Edu Garcia chegando. Nós só estamos esperando o nosso convidado chegar, tá, pessoal? Tá conectando aí. Ele já chegou. Ele veio de barco à vela, que nem o Cabral. É a internet, tá, gente? Sejam bem-vindos aí. Marcão, Machado, espero que você esteja muito bem, tá bom? Seja bem-vindo aí, Ulisses. Nós só estamos esperando o Jean. Boa noite. Só estamos esperando o nosso convidado se conectar aqui, tá bom? Só mais um pouquinho, pessoal, por favor. Será que ele vai entrar agora? Nosso convidado? Estamos esperando aqui, tá, pessoal? Fala, Marcelão. Seja bem-vindo. Grande abraço. Te espero amanhã no treino de bike, hein? Estamos esperando o nosso convidado. Como velejador, ele veio... Bruno? Saminha. Nossa, Val. Que legal. Saminha, daqui a pouco é com você. Brunão, meu ídolo. Tudo bem com você? Opa, cadê você? Carol tá aí. Carol, seu marido, tá a figura, viu? Ele tá encadinho em todo o sofá lá, de tanto suor que ele tá. Luiz Marcelo tá por aí, o Rafa. Ô, Brunão, você tá bem, cara? Você viu a vela? Você viu a barca a vela? Desculpa, Bruno, nós vamos acertar isso aqui, tá bom? Nós estamos tentando, cara. Eu acho que é a internet mesmo. Depois você viu o seu marido Oi, sofrendo um pouquinho. Salve, Brunão! Tudo bem com tudo você? bem? Tudo em Cara, ordem. muito. Desculpa a demora, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que era uma questão de conexão mesmo. Ah, bom. Para a gente é uma satisfação enorme dividir esse momento, essa hora com você, pela pessoa que você é, pelo esportista que você é, pelo atleta que representa tão bem o nosso país e medalhista que sempre representou tão bem nosso país na questão da vela, por ser mais uma pessoa que abraçou a causa da bicicleta e está fazendo
com muita excelência a prova do Letap aqui no Brasil, representando, né? E só para a gente alinhar, a gente aqui está falando com pessoas que são atletas e que não são atletas, a gente está falando aqui com pessoas que buscam performance, que não buscam performance, buscam qualidade de vida, interação, a questão da socialização. Então, a gente está buscando, nesse intervalo aí, alguma coisa que possa motivá-los, trazer informações diferentes, novas, para a gente conseguir seguir firme nesse caminho de reclusão. E, obviamente, pessoas inspiradoras como você, a própria Sâmia, que eu acho que você conhece ela, podem estar alimentando, né? Podem estar alimentando nessa fase que a gente está quase que se desidratando dentro de casa, né? É com você, Brunão. Bom, primeiramente, boa noite para todos, né? Bom final de tarde aí para todos. É um prazer poder estar conversando com você, Ricardinho. Você sabe que a gente tem uma relação mútua de admiração. Eu também te admiro pra caramba de tudo que você construiu, do atleta que você é. Tem uma amizade, fora isso, uma amizade muito grande. Então, a gente poder estar conversando aqui, passando um pouquinho da experiência, uma coisa legal. Contando um pouquinho. Eu acho muito legal a gente poder contar a nossa história, né? Você tem uma história legal pra caramba pra contar, e eu acho que você tem a possibilidade de contar para um X número de pessoas a sua história. Você tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar, mas uma história rica, uma história legal, uma história que seus filhos vão se orgulhar. Eu acho uma coisa super legal. E você tem muita história. Eu vou começar nosso aquecimento com um ping-pong aí, né? Estou longe de ser um entrevistador, na verdade é um bate-papo, mas a liberdade que você me deixa me faz fazer esse tipo de associação e brincadeira. Eu acho que vai aquecer muito a nossa conversa a hora que a gente entregar alguns números para as pessoas, principalmente as poucas pessoas que não o conhecem como atleta, né? Então, assim, falando de números, primeiro, o senhor está com quantos anos? Eu estou com 48, seminovo. Que dia que você faz aniversário? Eu sou 31 de julho. 31 de julho. Legal. Leonino? Leonino, calmo, tranquilo. É o comandante de qualquer embarcação, então. Né? É um líder nato. Está explicado a questão do Letap. Né? Quantas regatas, Brunão? Ricardinho, eu corri aproximadamente 4.200 regatas, né? Para o pessoal que não entende muito de vela, um campeonato normalmente são composto de 10 regatas. Então, nós estamos falando de 420 campeonatos aproximadamente. Um pouquinho mais do que isso, mas é por aí. Você é a primeira, segunda, terceira geração da vela aí na sua família. Desculpa a minha ignorância, as pessoas que estão seguindo aí, eu não entendo nada de vela. Eu entendo um pouco de pessoas e o que me atraiu não são os seus resultados ricos, mas é a sua pessoa. Eu quero falar de você, entendeu? Como que você começou na vela? Não, na verdade, eu sou a primeira geração da minha família na vela. Na verdade, meus pais sempre tiveram uma associação muito grande com a água, mas não era de vela, era de esqui aquático. Na verdade, aprendi muito antes de velejar a esquiar. Com 4 ou 5 anos eu já esquiava bem. Com 4, 5 anos, molequinho. Que legal. E comecei a velejar no Yacht Club aqui na Represa de Guarapiranga. Sim. Eles tinham um curso de vela um pouquinho antes do Natal, onde a molecada ficava uma semana acampado. Eram 80, 90 alunos, mais uns 30, 40 monitores, uma bagunça, uma coisa divertidíssima. Super tradicional, e em cima disso aí eu comecei a ver, eu fiz o curso, adorei, né? Imagina, um monte de criança, bagunça, depois de velejar ia jogar futebol, pô. Falei, isso aqui que eu quero pra minha vida. Aí comecei a velejar com 8 anos, em 1979, né? Caramba, que legal. Em 1979, por isso que tem todo esse volume de campeonatos, de regatas, porque eu comecei em 79 e não parei mais, até hoje eu tô velejando, monto meu calendário, mas ininterrupto. Partindo ainda de números, né? Quantos países você teve oportunidade? Aí não é questão de classe social, e sim o que eu gostaria de trazer sobre o que o esporte propiciou para você. Quantos países você já fez essa conta? Eu tenho certeza que sim.
que não seja precisa, mas que seja uma conta que nem as regatas, que eu sei que são mais de 4.000, mais de 4.200, né? Que a gente já conversou. Mas quantos países por esse mundo, pelo esporte e pela vela, você conseguiu, você conheceu? Ele te abriu o horizonte. Eu já te falo mais ou menos o número, mas eu acho que o mais importante é o que o esporte. Eu tento vender isso muito para os meus filhos. O que o esporte me deu de experiência, me deu de cultura. Eu jamais iria para alguns países que eu fui se não fosse. Minha Acredito. filha também está seguindo o mesmo caminho. Também ela já foi para a Letônia, para uns lugares assim que são países legais, que eram Sim, ex-União Soviética, mas ela sim. jamais iria falar, pai, eu quero ir para a Letônia. Então eu acho que me deu uma experiência gigantesca e para todos esses países. Eu te diria, eu fui para todos os continentes. Que legal. De Oceania, desde Austrália e Nova Zelândia, na Ásia, Japão, China, Europa, praticamente todos os países tem campeonatos, eu diria que praticamente todos os países eu fui. E lógico, Estados Unidos, Canadá, México, depois você tem o América Central, Tem algum que é o Tahiti. concurso, tem algum que é o concurso pro iatista, pro atleta, assim, né? A Europa para bicicleta, a Bélgica da bicicleta, por exemplo, eu tive em alguns países pela bicicleta, a Disneylândia da bicicleta, para mim, né? O meu olhar, obviamente, todo ciclista tem o seu e assim como todo velejador também tem o seu. Mas para você, assim, qual foi o lugar, não digo nem paradisíaco, mas a questão do vento perfeito, né? Tem o surfista que busca a onda perfeita. Qual que é o vento perfeito para você? Onde o vento faz a curva pro velejador? Tem? Ricardinho, eu acho o seguinte, o mundo ele é tão heterogêneo, é tão legal, então é difícil para mim. Eu sou um apaixonado pelo Brasil, gosto muito da Ilhabela, gosto muito de Búzios, gosto muito da Itália, porque eu fiquei muito tempo na Itália, nas campanhas olímpicas, porque o Robert morava na Itália. Mas tem dois países que são incríveis para a vela, porque é o segundo esporte. Eles vivem esporte. Os caras te param na rua porque eles sabem quem você é. Que Aqui no legal. Brasil, Brasil, a Itália também é um país que as pessoas me param na rua, que é a Nova Zelândia e a Austrália. São dois Jura? países que o rugby é o primeiro esporte Sim. e a vela é o segundo esporte. São países. A Nova Zelândia é um país de 4 milhões de habitantes, então relativamente pequeno. A Austrália é um país gigantesco em território, mas de população Sim. nem tanto. Mas são dois países que realmente têm uma cultura e eles respiram o meu esporte do mesmo jeito que a França, a Itália, a Espanha respiram o ciclismo, vamos dizer assim. Seria a relação de um para o outro. Com Que relação legal. a um lugar maravilhoso, puta, eu tive a sorte de ir para milhões de lugares incríveis, desde Bahamas, Lago de Garda. Pô, sou um privilegiado. E Estados Unidos praticamente inteiro conheci, de Laguinhos até a costa oeste, costa leste. Cada lugar você tem que aprender a gostar deles. Ele tem uma cultura, tem uma comida, tem um relevo que você nunca viu na sua vida, uma vegetação. É incrível a experiência que eu somei nesses 40 anos aí. Eu acredito, cara. Eu queria estar do seu lado aplaudindo, viu? O meu ídolo, só para terminar com a história dos números. Medalhas conquistadas. Vamos lá. Mundial. Mundiais. Ricardinho, vou começar pelo contrário. Vamos começar pelo volume total. Eu diria, eu tenho mais ou menos umas contas na minha cabeça desses 400 e poucos campeonatos. Eu diria que foram uns 450. Não tenho certo na cabeça, tenho muita coisa anotada. 20% deles eu ganhei e metade deles eu fui pódio. E a outra metade, esse é um assunto legal que a gente pode tratar, e a outra metade é fumo, é experiência, é um monte de coisa que, na verdade, foram os campeonatos que provavelmente eu consegui crescer mais, foram os que eu não subi no pódio. Medalhas, falando rapidamente aqui, eu consegui duas medalhas olímpicas. Também tem uma história legal para contar, porque as pessoas acham que a vida é fácil de esportista, mas tem uma vida legal, 2 medalhas olímpicas, mas eu perdi 4 eliminatórias olímpicas antes de ir para a minha Nossa. primeira Olimpíada. 16 anos tomando fumo,
ajoelhando, levantando e continuando. E para Então eu conseguir... tenho chance ainda. Se você levou todo esse tempo, eu tenho chance ainda de terminar Você aquele tem negócio chance. sozinho. Você tem chance. Eu consegui ganhar 5 campeonatos mundiais. Eu ganhei 5 campeonatos mundiais, mas para você ter uma ideia, eu corri 25 campeonatos mundiais. Entendi. Então, não é essa coisa que a galera acha, que esse glamour todo. Quer dizer, dos 25, 5 eu consegui pódio. Lógico que dos 25, 15 eu fiquei entre os 10 primeiros. Sim. Mas os outros 10, nem entre os 10 primeiros eu fiquei. A maioria deles no começo de carreira, é sempre difícil. Já fui 82º em campeonato mundial. E aí é o começo de carreira. O começo de carreira é complicado, não tem jeito. Então, Brunão, por que eu estou falando isso? É óbvio que existe uma riqueza que a gente não consegue mensurar sobre... A medalha, na verdade, ela é a materialização de todo o seu suor, seu esforço, sua capacidade, né? Carlinha acabou de entrar aí. Um beijo, Carlinha. Sou fã de vocês. Marco Itaque, o Theo. Não sei se você conhece o Theo, o grandão, né? Theo, o grandão. Então, é meu advogado. Exato. E... Enfim, é a materialização. Mas por que eu fiz Mas por que eu fiz questão da gente falar disso nesse primeiro momento? Primeiro, para reforçar a importância que você tem como atleta e atleta olímpico e velejador para o nosso país e para o mundo. E aí, de novo, te aplaudir. E depois, porque eu acho que isso abre todo o caminho, como você comentou, daquilo que a gente pode aproveitar nesse momento para ver se a gente consegue criar um paralelo para as pessoas normais como eu, e aí a gente poder se alimentar disso, chegar de estômago vazio e alma repleta amanhã e olhar de maneira diferente, entendendo que não é o final, mas pode ser um reinício, né? Entendendo que para a gente conseguir 5 campeonatos mundiais, a gente tem que vivenciar 25. Eu estou tentando fazer 5 vezes o Race Across América, então eu ainda tenho mais 20 vezes para começar, né? Você tem alguma superstição enquanto atleta na hora que você vai entrar na água? Eu tenho várias. Eu tenho várias superstições que deixava minha mãe louca, que deixa minha mulher louca. Eu tenho as básicas, que é entrar com o pé direito no barco. Todo Cara, mundo, né? não passo embaixo de escada nem a pau. Também O gato não. preto também não é uma coisa que passa na frente, não é legal. Eu Também tenho todas essas básicas aí. Sim. Mas eu tenho uma também de roupa. Quer dizer, se tem um dia... O campeonato de vela, normalmente são 6 dias de campeonato. Ou uma Olimpíada, ou um campeonato mundial. E se eu começo bem, ou se eu tenho um dia bom, eu não troco de roupa. Tomo banho, tudo, mas ponho a roupa de volta. Eu acredito. Isso. E se começa o campeonato bem, vai o campeonato inteiro bem, são 6 dias com a mesma roupa.
e que vão com certeza deixar minha mãe maluca e deixar minha mulher um pouquinho maluca também. E na largada, assim, não sei se eu posso chamar de superstição só, ou alguma coisa, seja uma reza para uma religião que você tenha, eu não quero entrar no âmbito da religião, mas tem alguma coisa que faz você se sentir acompanhado, ou que seja assim, simplesmente um trevinho da sorte no meio do peito, ou não, nessa hora você fica pragmático esperando a largada acontecer? Isso, não Não, sei se isso também para você é uma coisa que tem que ser guardada em 7 chaves, porque deu certo até agora, né, Brunão? E não sou eu que vou chutar o castelo de areia, né? eu acho que a largada é uma ciência muito legal para a gente falar um pouquinho da largada, né? Se eu larguei 4.200 vezes, Nossa. eu aprendi muita coisa. Eu tive várias fases da minha vida onde eu ficava muito nervoso na largada, eu ficava nervoso antes de ir para a água e antes da largada. E aí eu comecei a aprender que aquilo lá me atrapalhava demais. E é um negócio Sim, que mexe com você, tua pulsação aumenta, não te ajuda em nada, não te ajuda em nada. E isso só vem com o tempo, com a experiência, com a metodologia, com tudo que você faz antes, né? Normalmente, quando você começa a competir e tem essa situação de ficar nervoso na largada, é porque você ainda não confia no processo que te levou até aquela competição. Quer dizer, e aí com o tempo você vem se preparando, vem se testando, e aí você não vê motivo mais para ficar nervoso, que aquilo simplesmente é uma apresentação de tudo que você ensaiou e treinou durante o tempo anterior. Então é uma ciência bem legal, demora, pessoal, principalmente pelo pessoal começa, é difícil, não é fácil essa ciência da largada. Eu não tenho nenhum procedimento, eu não tenho nenhuma superstição ligada ao procedimento de largada. O que eu tenho sim, é um processo. sim, Sempre faço a mesma coisa. Eu chego na área de regata, eu faço primeiro um aquecimento, depois eu volto, eu fico testando a linha de largada. A linha é uma linha imaginária entre dois sim, barcos. Então, e muitas vezes ela tem meio quilômetro de distância. E se você não larga nas pontas, você não tem a referência, não tem uma linha, não tem nada. É só 2 pontos e duas pessoas checando se você passou aquele ponto ou não. E você não pode queimar a largada. Então eu chego na área de regata, eu faço algumas simulações de largada, né, para ver a aceleração do barco. O barco não tem breque, né? O barco só anda para frente. Então eu sim. faço algumas simulações de largada. Depois eu tenho o procedimento de checar um pouquinho essa linha. Então é muito mais um ritual do que uma superstição. Que legal. Então, esse seria o passo a passo pré-prova, certo? É, com relação à prova em si, eu sei que nós estamos trazendo, a gente vai entrar na água e sair da água, tá? Entrar dentro da sua casa e sair da sua casa, vai para a bicicleta, volta para a vela, e eu peço desculpas para você, mas é porque uma coisa vai sugerindo a outra. Qual foi? São 2 perguntas, para eu não ficar te interrompendo. Qual foi o maior aprendizado nesse tempo todo de velejador que você pôde levar para a sua vida como uma riqueza mesmo, até hoje? E que você gostaria que a sua filha, vocês têm uma filha, Eu tenho um filho e uma filha. que você gostaria que os seus filhos aprendessem mais rápido que você e justamente não para a gente ganhar tempo, mas para a gente não perder tempo, não perder energia. Isso é o número 1. E o número 2, e se existe um ou se existe mais do que um aprendizado, né? É um fato filosófico, mas de um aprendizado prático, né? Na prática. E falando sobre aprendizado prático, administrar os problemas que a gente está aqui tendo que fazer, né, de maneira involuntária, ou seja, a gente já tem os nossos problemas que a gente tem que administrar no dia a dia do trabalho, ser pai, ser trabalhador, ser filho, enfim. De repente surge a questão da reclusão e a gente tem que se reinventar, que é, por exemplo, o que eu aqui estou fazendo, né?
numa regata, você largou. Eu acho que todo mundo que vê, como eu vejo você, um campeão, campeão da vida e campeão de um esporte, fala, puxa, a gente já sabe o que pensa na cabeça dele como superstição, o que pensa na hora da largada, o que vale todos os anos de experiência, e como que ele lida com o imprevisto, porque todas as 4.000 largadas que você participou foram diferentes. Intensidade de vento, a pessoa que estava de um lado e do outro do barco, os locais que você estava, etc. As circunstâncias de cada trecho que você navegou, né? Então, por exemplo, a gente lembra muito do Robert quando perdeu a Olimpíada naquele retorno, né? Naquela virada. Eu não lembro se era um navegador inglês. Mas a gente quer falar de você. E não de performance velejar, mas para tentar traduzir e transferir isso para uma pessoa normal como eu, que está assistindo um campeão como você. Como que você administra uma situação ímpar, seja ela a favor ou contra você? Porque a favor também pode ser uma armadilha. Às vezes você está liderando de maneira fácil a regata, e aí enche dentro de você aquele ego natural de todo ser humano, eu sou medalhista, eu sou campeão, eu sou bonzão, e às vezes você deixa escorregar, né? Aquilo que talvez estivesse na sua mão, né? Eu vou ficar quieto agora porque para mim é importantíssimo escutar você, para mim e para nós. Ricardinho, eu acho que tem muitas lições, né, que é o esporte dá, mas eu te diria que uma das lições que eu tenho que trazer para os meus filhos, inclusive porque estão no começo de carreira, eu era muito cabeça dura quando eu comecei, eu não queria ouvir ninguém, eu achava que aqueles moleque babaca de 15 anos que acham que é mais esperto que os mais velhos, sim. E eu perdi muito tempo não ouvindo eles. Eles, quando eu digo, pô, vi um monte de gente mais velha, experiente, fala, pô, esse cara tem talento, esse cara não sei o que lá, e os caras falavam coisa para mim, eu falava, meu, esse cara tá falando bobagem, não sabe o que tá falando. Então, eu acho que o que eu gostaria muito que meus filhos tivessem agora na cabeça é, cara, ouvir. Não precisa nem ser o pai e a mãe. Muitas vezes é o tio que é bem sucedido, um amigo do amigo, mas ter uma flexibilidade, uma resiliência para ouvir melhor as pessoas, principalmente os mais experientes, os caras que já foram lá e já fizeram. O cara foi lá e já fez o que você quer fazer. Pô, não custa ouvir o cara. Eu era radical, não queria ouvir, achava que era o dono da verdade e eu perdi muito tempo. Eu atrasei muito o meu processo por causa disso. Então, eu acho que esse é um ponto que, com certeza, eu tento passar para os meus filhos. E a segunda pergunta é a forma de encarar problemas e tentar ultrapassar os problemas, né? Isso é um ponto bem... A vida tem várias fases, né, Ricardinho? Sim. Agora, para a gente, é um pouquinho mais fácil. O pessoal fala, por exemplo, da crise que a gente está passando. A gente já passou, talvez não tão dura quanto essa, mas a gente já, a cada 10 anos vem uma porrada dessa. Cada 10 anos vem uma porrada. Em 2008, 2009 vem uma porrada. Mais para trás vem outra porrada. Aí muda governo, a inflação. Aí tinha uma época, hoje o pessoal não sabe o que é aquela época que tinha 30% de inflação ao mês, que você tinha que mudar o preço 30% todo mês. A molecada hoje não sabe nem o que é isso. Confisco, né? Do dinheiro, né? O confisco do cobre, mas enfim. Teve o confisco lá em 92, se eu bobear, 93, sei lá, não lembro quanto que era na época. São coisas que a gente tem que encarar. Então, muitas vezes, quando as pessoas... É um momento difícil mesmo, quer dizer, gente que está começando agora, ou que acabou de investir, que está sem dinheiro, que acabou de investir no negócio, está fudido porque não tem capital de giro. Sim. Tem empresas que tinham 100 lojas de shopping center que estão fechando, quer dizer... É uma situação. A gente tem até um ponto para poder trabalhar. Você chega lá, reduz as despesas. Eu, por exemplo, em todas as empresas não mandei ninguém embora. Reduzi o salário. Cheguei para a galera e falei, galera, não dá para manter o salário e não quero mandar ninguém embora. E tem que chegar no meio do caminho disso aí. 100% de adesão, todo mundo veio, todo mundo aceitou. E você tem que arranjar a solução. Eu acho que nesses momentos de crise... a experiência conta muito, você tá calmo, você tentar achar soluções, tentar passar para os mais jovens, né, a experiência que a gente já passou. E eu acho que, falando um pouquinho especificamente do que a gente está passando, vai ser muito duro.
cada um tem uma teoria, né? Aliás, o que apareceu de especialista em Covid, de quando vai. Outro dia tinha até um banco que sabia quando que ia ser a curva, sei lá, do máximo de pessoas em leito. Eu falei, pô, o que o banco entende disso, né? Mas, enfim, tem um monte de especialista. Eu acho que vai ser muito duro. A minha visão da economia, ela vai retrair. Outro dia, alguém colocou porque agora dá tempo para olhar Instagram e Facebook, que nem um louco, né? Você não tem uma Sim. porra nenhuma pra fazer. Sobra tempo pra caramba. E outro dia colocou um cara que ele fez um simulado, né? De falou, pô, mas foi só uma lojinha que fechou. Eu não sei se você chegou a ver isso. É um textinho, mas não é a lojinha que fechou. A lojinha que fechou, Sim. aí o funcionário que não come mais na padaria, aí a padaria também teve que mandar o cara embora porque diminuiu a receita, aí esse cara não compra mais o jornal. Quer dizer, é um negócio em cadeia, né? Gigantesco, que a gente acha que é só uma lojinha que parou de faturar, e na verdade ela tem, no final, acaba envolvendo 18, nessa historinha acho que eram 18 pessoas que eram envolvidas, Sim. porque a lojinha fechou, era uma lojinha pequena, mas Sim. no final envolvia a economia de 18 pessoas que estavam em volta. Sim. Então eu acho que é um momento bem complexo, mas vai passar. Legal. Agora vamos voltar para aquilo que eu acho que todo mundo adoraria escutar de você, que são os segredos do super-homem, né? Do grande atleta, né? Sacrifício, trabalho ou talento, se você tivesse que escolher, porque você é um homem de resultado no esporte. Quero trazer para o esporte. Você é um cara de resultado. Não importa se você de 25 venceu 5. Importa é que você venceu 5, né? Você poderia ter 20 vezes tentado ter desistido e por conta disso não ter conseguido 5, né? Então, a persistência, a luta, o acreditar, o sonhar, o querer é muito importante. As pessoas ao seu redor te apoiando, o Fabião, um grande amigo seu, conheci de moleque, tua mulher, guerreira, tal. Família, amigos. Mas se você tivesse que escolher uma qualidade para o teu filho ter, persistência ou talento? Só o seu talento te levaria a algum lugar? Não, isso é uma coisa que a gente conversa bastante. Estava conversando outro dia. Lançou agora no Netflix, eu não sei se você chegou a ver. Com certeza você é esportista, deve ter visto o The Last Dance do Michael Jordan. Sim. Está no 8º capítulo, são 10 Sim, capítulos. Para quem não sim, sim. assistiu, eu sugiro assistir. É do cacete. E ali traduz muito o que é um esporte de alto rendimento. Desde tudo que ele teve que passar, e mostra todas as fases, os sacrifícios, ele brigando com os caras do time, porque, porra, ele queria ganhar. É incrível. Quem não assistiu, assiste. Eu realmente assisto, eu fico maluco. Quando lança no domingo, é só nos Estados Unidos, na segunda-feira, quando libera, eu acordo de manhã e Eu vou já vi, ver. é muito legal. Tenho visto. Ali fala muito disso, né? Eu acho que no alto rendimento, você precisa dos dois. Sem um, o outro não funciona. Quer dizer, desde você ter a persistência, a raça, a dedicação, sem um pouquinho de talento, não funciona. Mas eu acho que a Exato. persistência, ela é muito mais importante na vida do que o talento. Tá? Se você tiver talento, você não vai a muito lugar se você não se dedicar, né? Então, eu acho que a persistência é a coisa mais importante que a gente tem na vida, Ricardinho. E eu, se tivesse que escolheria com certeza a persistência. Eu gostaria que meus filhos tivessem persistência, garra, raça, que os resultados chegam no final das contas, né? Você se dedica, é uma curva, né? Você se dedica, de vez em quando você sobe aquele degrau, vai subindo degrau por degrau. É uma coisa, de vez em quando você fica um ano travado, de repente destrava depois de um ano, você não sabe E o nem que por que que te travou. motiva, depois de 5 títulos mundiais, continuar treinando? Pergunta da Carlinha, hein? Pergunta da Carlinha. O sexto. O sexto? O Que sexto. legal. E nós vamos estar aqui torcendo para você, meu amigo. Tá? O sexto. E vamos em frente. Pode contar com a minha torcida, com o seu vizinho chato, o Marco da Pia, o Theo, enfim. Cara,
sonhar é importante, é o primeiro passo, é a semente, você tem que plantar, é um sonho, né? Concluir significa nem sempre conquistar, mas vamos tirar a palavra conquistar e vamos tirar a palavra concluir e vamos colocar a palavra conquistar, porque é relativo. A conquista, às vezes, o Bernardinho fala, né, que a riqueza está no caminho e não no final dele, né? Mas, de certa maneira, quando você sonha alguma coisa, você se sente, perdão, você se sente realizado depois que você concluiu o caminho e você conquistou aquele seu objetivo, né? Eu entendo isso como quando eu falo com um atleta de nível mundial, campeão 5 vezes mundial e medalhista olímpico, a gente só pode imaginar, ele sonhou com isso e não importa o tempo que ele levou, ele conseguiu concluir e realizar isso daí. Ou seja, você, no âmbito do esporte, você é uma pessoa 100% realizada ou mais, se a gente pudesse colocar em números, se existe mais do que 100%. Só que, no meio desse caminho todo, existe isso que a gente tem conversado, que a gente tem que considerar. Você não chegou lá por acaso, você chegou lá porque você tem o talento. Aliás, quero fazer uma pergunta em complemento dessa. Por que você acha que a gente tem uma vela tão forte num país que, infelizmente, a classe social... Porque a vela, de certa maneira, né, você tem que ter um barco que não despende de cuidados, assim como o cavalo, para quem trabalha, com quem está no esporte do hipismo, enfim, ele gera uma dificuldade para uma pessoa que tem um talento como você, mas de repente não tem as ferramentas ou as pessoas que podem criar essas ferramentas, né? Não existe um projeto, ou se existe, não é. Se a gente tem dificuldade para um projeto social de bicicleta, de futebol, de corrida, imagine então para a vela. Então, nesse caminho entre sonhar e concretizar, vencer como você, tem uma caminhada gigantesca. Se você tivesse que pontuar 4, 5, ou que você tiver 10, ou só 3 qualidades para... Uma delas, talvez a gente conhecida a opinião, que é a questão da perseverança, né? Mas que você diria? Disciplina, enfim, ter pessoas que queiram tanto quanto você o seu sonho, né? Eu terminei a primeira vez em 98 o Race Across América. Eu olhava para o meu staff, eu queria dar uma medalha para cada um. Aliás, termina sempre querendo, porque assim nós somos a duas pernas. Se não existir um staff lá te alimentando, te acompanhando, você não chega em lugar nenhum, né? Mas, enfim, eu vou deixar você falar, porque o importante do entrevistado é você. Vamos embora. Bom, Ricardinho, acho que são 2 perguntas, né? É falar um Sim. pouquinho por que a vela tem esse sucesso tão grande no Brasil e depois falar um pouquinho dessas qualidades que para você chegar e ser um grande campeão. Sonhar e realizar. Sonhar e realizar. Eu acho que a vela tem um grande sucesso no Brasil e até uma coisa bastante... Não existe nenhum processo, tá? O que existe é uma classe infantil, que você pode velejar até os 15 anos, que essa é muito forte, você tem 1.500 crianças fazendo no Brasil. E aí, quando faz 15 anos, ele vira juvenil, aqueles 1.500 crianças viram 10, 15 no máximo. Você tem uma perda gigantesca de atletas, ficam perdidos, ou ele está adolescente, ou ele acha que daquilo ali para até chegar um atleta é muito esforço, muito longe. Então, não existe um processo. O que existe são centros náuticos, né, muito fortes. Nós temos Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife. A gente tem centros de vela, de desenvolvimento de vela, com escolinha e tudo mais. E nesses centros acaba aparecendo, a cada 10 anos aparece um cara que tenha um nível um pouquinho destacado. Mas não existe um processo, não. É a mesma coisa da Fórmula 1. Apareceu o Fittipaldi, que não teve nada a ver com o Piquet, que não teve nada a ver com o Ayrton Senna. E no final a gente tem 8 títulos mundiais, mas não tem nenhum processo, não tem nada. É que os caras nasceram aqui.
Então a vela tem muito disso, né? Do Torben, do Robert, do Sim. Lars, eu, Marcelo Ferreira. Eu acho que todo mundo acabou. Foi uma safra boa. E isso dá um medo enorme, né? Para a próxima safra, né? Quem que vem, a gente não enxerga muito. Tem Não a filha do enxerga, Torben. A filha né? do Torben é boa, tem o Jorginho Zarif, que é muito bom. Tem uma molecada boa, mas uma coisa é boa, é ser bom, outra coisa é ser excelente, Sim. né? É uma diferença grande. Com relação, eu acho que as qualidades, né? Eu acho que quando a gente fala para a galera, principalmente para a massa, que não é alto rendimento, né? Mas o cara precisa se motivar, o cara precisa achar um objetivo. Eu acho que o grande lance do esporte é o cara. Primeiro, um case que é super importante. Todo mundo que faz esporte, que pedala, que corre, que faz qualquer coisa, ele precisa ter um objetivo. Eu não consigo, pô, eu te juro, pegar e falar, pô, hoje eu vou sair, eu vou treinar, eu vou não sei o que lá, mas quando é o próximo campeonato? Agora tá sendo bem difícil, porque eu Sim. tenho um mundial que é em novembro, mas não está garantido, a gente não sabe se vai ter ou não vai ter, mas eu estou tentando mirar nele para criar a minha cenourinha, né? Mas com relação às qualidades, é, eu acho que ter essa parte da determinação que é essencial para o esportista. Eu acho que tem uma parte muito interessante que é você aprender a aprender. Aprender a aprender. Quer dizer, você ter um processo onde você vai buscar informação, onde você vai aprender e principalmente estar aberto a ter a absorver informação, porque muita gente, eu te digo muita gente, acha que é dono da verdade, que o cara sabe. Começa pela sua molecada, essa molecada acha que sabe tudo. Mas também tem a molecada, o cara que faz, eu já faço triatlo há 5 anos. Porra, você é um bebê ainda, cara. Você não sabe nada. Vai aprender, vai ouvir, vai pegar vídeo, vai. Mas ele acha que ele sabe, porque ele já fez 2 Sim. Ironmans, ele já fez não sei o que lá, então o cara acha que o cara sabe. Ele até sabe, mas ele tem que estar aberto para ouvir, para aprender mais. Eu acho que eu já falei isso no começo, mas eu acho que uma coisa tão importante e tem pessoas que perdem tanto tempo negando esse processo, eu acho super importante. Legal, cara. Meu, eu não quero te complicar, mas nem sempre o maior parceiro é o melhor parceiro. Eu não sei se você está entendendo a minha pergunta. Às vezes, aquela pessoa que é sua amiga, você chama para ser sócio, como amigo ele foi perfeito e como sócio já não foi. Ou às vezes o seu sócio é perfeito, mas no dia a dia existe uma resistência e um desgaste de convivência. Então, eu não sei, e se isso vai te complicar, prefiro que você nem responda, porque o objetivo não é te complicar. O que eu queria, na verdade, como tantas pessoas que estão do outro lado aqui assistindo um campeão olímpico, um campeão mundial, primeiro é perceber que, cara, você é de carne e osso e que você tem seus conflitos, você passa pelos processos, já que a gente tem falado tanto, os aprendizados, você já foi cabeça dura, o tempo, porque com 50 anos de idade, 48, 50, eu estou com 52, né? Vou colocar na faixa de 50. O grande lance dessa idade é porque você já sabe o que você quer, você já sabe o que você não quer, você vai em busca, você só faz o que você quer, não no aspecto de teimosia, mas também quando você faz o que você quer, você é uma pessoa mais realizada. Eu acho que a questão dos 50 anos, a riqueza está nisso, né? Poder fazer aquilo que você gosta. Com 20 você está na dúvida, com 30 você obedece, você sabe o que você quer, mas você obedece os outros. Com 40 você vai em busca, com 50 você é isso aí, é o Bruno Prada, campeão dos campeões, meu grande amigo. Mas tem alguém que foi... quem foi o seu maior parceiro e quem foi o seu melhor parceiro? E se você não quiser responder, eu já tenho um monte de pergunta, porque o tempo está voando com você. Tá. Você não quer responder, eu passo. Não, vamos rapidinho. Eu acho que o parceiro que eu tive mais resultado foi o Robert. Fui tricampeão mundial com ele, 2 medalhas olímpicas. Aprendi muito, mas foi um processo muito duro. Foi uma relação de 10 anos, uma relação muito desgastada. No final, a gente se aturava, era praticamente um casamento que está no fim, assim.
Mas é um cara que eu devo muito a ele. É um cara que, quando começou a velejar comigo, eu já era um cara muito experiente, mas ele já era um medalhista olímpico. Então, ele tem histórias muito legais de eu ter carregado ele nas costas em Olimpíada, ele ter me carregado nas costas em campeonatos. A parceria, quando você tem uma parceria, uma coisa muito legal é que você não pode deixar o outro na mão. Eu já corri Sim. campeonato com um doente, com febre, bactéria, tomando antibiótico, mas, cara, não podia deixar o cara na mão. E, por outro Cumplicidade, lado, né? o cara já teve uma contratura nas costas, tomando um monte de analgésico e não me largou na mão também. Então, acho que o que eu fui mais bem sucedido foi com o Robert, apesar de ter sido campeão mundial com mais duas outras equipes, que são as equipes que eu velejo até hoje, que é um americano, o Og Dias, e o polonês, o Matheus. São dois caras que eu tenho um prazer enorme de velejar, são meus amigos de época olímpica, a gente se diverte pra caramba e principalmente a gente não convive, né? Não tem essa. Eu encontro com o cara durante 10 dias e passo 2 meses sem encontrar com o cara. Então é uma relação muito mais prazerosa do que uma campanha olímpica onde você vive mais Legal. com o parceiro do que com a própria família. É que você acabou de confirmar o que todo mundo vive no dia a dia, seja no trabalho, na família e até em parceria de treino, né? Que bom saber que isso é igual para todo mundo, essa é a ideia, passar essa mensagem, quebrar paradigmas, né? Eu quero acelerar aí porque eu tenho que cair na bicicleta, cair no bom sentido, né? Qualquer emoção, o que é mais emocionante? Participar de um mundial ou participar de uma Olimpíada? Ou não dá para mensurar, as duas são semelhantes. E você chegou, por conta de calendário e deslocamento, a participar do desfile final, no inicial, abertura.
né? Poder fazer aquilo que você gosta. Com 20 você está na dúvida, com 30 você obedece, você sabe o que você quer, mas você obedece os outros. Com 40 você vai em busca, com 50 você é isso aí, é o Bruno Prada, campeão dos campeões, meu grande amigo. Mas tem alguém que foi... quem foi o seu maior parceiro e quem foi o seu melhor parceiro? E se você não quiser responder, eu já tenho um monte de pergunta, porque o tempo está voando com você. Tá. Você não quer responder, eu passo. Não, vamos rapidinho. Eu acho que o parceiro que eu tive mais resultado foi o Robert. Fui tricampeão mundial com ele, 2 medalhas olímpicas. Aprendi muito, mas foi um processo muito duro. Foi uma relação de 10 anos, uma relação muito desgastada. No final, a gente se aturava, era praticamente um casamento que está no fim, assim. Mas é um cara que eu devo muito a ele. É um cara que, quando começou a velejar comigo, eu já era um cara muito experiente, mas ele já era um medalhista olímpico. Então, ele tem histórias muito legais de eu ter carregado ele nas costas em Olimpíada, ele ter me carregado nas costas em campeonatos. A parceria, quando você tem uma parceria, uma coisa muito legal é que você não pode deixar o outro na mão. Eu já corri campeonato com doente, com febre, bactéria, tomando antibiótico, mas, cara, não podia deixar o cara na mão. E, por outro lado, né? O cara já teve uma contratura nas costas, tomando um monte de analgésico e não me largou na mão também. Então, acho que o que eu fui mais bem sucedido foi com o Robert, apesar de ter sido campeão mundial com mais 2 outras equipes, que são as equipes que eu velejo até hoje, que é o americano Og Dias e o polonês o Matheus. São 2 caras que eu tenho um prazer enorme de velejar, são meus amigos de época olímpica. A gente se diverte pra caramba e, principalmente, a gente não convive, né? Não tem essa... Eu encontro com o cara durante 10 dias e passo 2 meses sem encontrar com o cara. Então, é uma relação muito mais prazerosa do que uma campanha olímpica onde você vive mais com o parceiro do que com a própria família. É que você acabou de confirmar o que todo mundo vive no dia a dia, seja no trabalho, na família e até em parceria de treino, né? Que bom saber que isso é igual para todo mundo. Essa é a ideia, passar essa mensagem, quebrar paradigmas, né? Eu quero acelerar aí porque eu tenho que cair na bicicleta, cair no bom sentido, né? Qual que é a emoção? O que é mais emocionante? Participar de um mundial ou participar de uma Olimpíada? Ou não dá para mensurar, as duas são semelhantes. E você chegou, por conta de calendário e deslocamento, a participar do desfile final, o inicial, a abertura? Caí? Voltei? Voltei. Voltei. Eu acho que a Olimpíada, eu acho que ganhar um campeonato mundial é mais difícil que uma Olimpíada. No caso da vela especificamente. O caso da vela, quando você está numa Olimpíada, é só o primeiro de cada país. Ou seja, você tem entre 15 e 20 países, dependendo da classe, e é só um. No Campeonato Mundial, você tem 5, 6 de cada país, são 100 e tantas embarcações, é muito mais difícil você ganhar um Campeonato Mundial. A Olimpíada, ela tem muita mídia, ela tem muito glamour, ela é de 4 em 4 anos, então muitas vezes ela é mais reconhecida, as pessoas lembram mais, ela é mais reconhecida. Mas eu acho que um campeonato mundial eu acho que é mais difícil de ganhar do que uma própria Olimpíada. Tá, mas não de dificuldade, de emoção. Quero saber de riqueza emocional, de te tocar, de te deixar emocionado. Claro que todas as medalhas que você ganhou, a primeira, se foi em 5º lugar, foi esquiando, mas eu digo assim, cara, porque é como uma tatuagem, né? É como uma tatuagem no peito do lado esquerdo do coração, né? E passa assim, valeu a pena. Você faz que tipo de reflexão você fez? Na primeira, não precisa ser na segunda nem nada. Na primeira, seja no início ou no fim, não importa o resultado. Qual que é a reflexão? Porque, para mim, quando você chega a presidente de uma empresa, quando você chega a ter o seu próprio negócio, quando você chega a concluir um Letap Brasil, porque você comprou a bicicleta há 1 ano atrás, o gosto da realização, num paralelo, são muito iguais. Isso é um ponto de vista meu, eu não quero tirar a sua opinião.
mas eu queria, talvez, escutando de um vencedor como você, saber se de fato, assim como tantas coisas que você demonstrou que você é de carne e osso, mesmo tendo feito coisa super, né? Se faz sentido, né? Todo o esforço, né? Se faz sentido, todo É. esforço. Primeiro, psicologicamente, é um campeonato. Estamos falando de Olimpíada, né, Ricardinho? É Sim. um campeonato muito foda. Tanto a Olimpíada como os Jogos Pan-Americanos. Os Jogos Pan-Americanos é uma Olimpíada das Américas, vai? É a mesma coisa. Em termos de pressão. É um campeonato de 4 em 4 anos, é muito complicado isso. Quer dizer, começa a passar na tua cabeça e falar, meu, é aqueles cavalos arriados que passa uma vez só, passa 2 vezes na vida. E você precisa se preparar muito, né? A gente fez uma preparação psicológica muito grande antes da Olimpíada. Pô, você entrar num ginásio, na abertura, eu fui em só uma das duas aberturas de Olimpíada, eu fui na segunda. Na primeira a gente não foi, porque no dia seguinte a gente já competia. E como eu Entendi. já tinha competido no dia seguinte, então a gente teve que abrir mão, lógico, meu. Eu fiquei super chateado de não poder ter ido, mas super compreensível. João? Alô? Oi, Bruno. Pode O concluir. lance lá não era se divertir, nem participar de abertura, e sim competir em Sim, alto rendimento sim. e voltar para casa com uma medalha ou com resultado expressivo. Então, mas é emocionante. Ali passa um filme na cabeça, cara. Pô, porque é um negócio que você ganha uniforme, você vai na vila, você encontra o LeBron James na vila. Pô, tem tantas coisas incríveis assim, cara. Você fala, cara, parece que você tá num filme. Você fala, pô, eu não tô aqui no. Eu não tô vivendo isso aqui. É Vale a realmente uma pena, realização. valeu a Vale pena a pena, valeu a pena cada pedra que você tirou do seu caminho, de cada minuto, de cada hora, de cada dia, no período que você se preparou para isso? Cara, era um sonho de criança, Ricardinho. Eu tinha um sonho de criança e, cara, não podia não deixar aquele moleque na mão. Eu sempre fui atrás do meu sonho e cara, vale a pena, vale a pena. É foda. Meu, o Michael Jordan falou no último capítulo dele, do Last Dance, cara, ele fala winning has a price. Quer dizer, a vitória tem um preço ou você chegar no alto rendimento tem um preço. E esse é o preço que você tem que pagar, não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem nenhum atalho. Não tem como. Não tem atalho, né? Que bom que Não você tem. falou isso. Cara, eu vou fazer mais uma pergunta do Iatismo para entrar. A gente tem 12 minutos, porque eu quero falar do Letap e da bicicleta e Bom, seu olhar sobre a bicicleta, o esporte e o que vai acontecer no mundo. Um olhar tá. de um atleta olímpico, tá? Quando você cai, quando você rala o joelho, quando você se ferra, quando você sobe expectativa e não chega no meio do caminho, ou quando você tinha tudo na mão e perde num estalo. Como reage um campeão olímpico? Eu sei como você reage, não porque eu convivo com você, mas porque para chegar em 5, você insistiu em 25. Mas eu queria, da sua boca, escutar das pessoas, porque o seu histórico hoje é o resultado de uma carreira de 8 anos de idade que você tinha. Mas as pessoas precisam, no mínimo, escutar novamente de mais uma pessoa, né? Solta essa aí. Eu acho que eu volto a dizer, Ricardinho, que eu sou um cara muito privilegiado, porque eu passei por todas as fases. A fase de cair quando estava no começo, a fase de cair na hora que eu achava que eu já sabia o que eu estava fazendo, e cair atualmente. Quer dizer, eu continuo competindo, continuo ganhando campeonatos, mas o ano passado eu fui 20º no Campeonato Europeu. 2 meses depois eu ganhei o Campeonato Mundial. Porra, eu tava muito puto no europeu. Quer dizer, eu acho que a diferença desses tempos que vão passando é o jeito que você encara a derrota. E quanto sentimento você põe sentimento, energia que você põe nas derrotas, né? E exatamente como você encara. Hoje, para mim é muito fácil. Quando eu tenho uma derrota, eu volto para casa. Eu sempre tive uma regra de eu posso ficar puto um dia, mas no dia seguinte, cara, eu tenho que arranjar solução, eu tenho que correr atrás, eu tenho que treinar. Eu acho que o lance de você ficar chateado, ele é importante dentro do processo. Ficar puto, chorar se quiser chorar, chutar lata se quiser chutar lata, fazer o que quiser. Mas ela tem um prazo. E eu
coloquei que esse prazo é um dia. No dia seguinte, eu já estou atrás de treinar, de entender o problema. Hoje, para mim, é muito fácil, porque eu vou A atrás do derrota vira problema. vitamina para você? A derrota vira vitamina para você? É o que eu te falei. O ano passado, 2019, em maio, eu corri um campeonato europeu, eu fui 20º. Acho que foi o pior resultado dos últimos 10 anos que eu tive. Cara, um mês depois eu fui campeão mundial. Eu sentei, remedi o barco, refiz, treinei que nem um puto, usei aquilo ali como um Vitamina. Pode combustível, dizer? como um Combustível, vitamina. combustível para ir buscar. Então, para mim, hoje é muito fácil. Então, Legal. Brunão, nós temos 10 minutos. Meu, desculpa te cortar. É que, cara, eu tenho certeza que a gente podia fazer mais 2 lives aí. Ou muito mais que isso. Com tanta coisa que você tem para dividir com a gente. Eu lembro que quando você resolveu comprar a ideia de começar a organizar o Letap Brasil, para quem não sabe, o Brunão é o responsável por isso. Aqui no Brasil, ele tem a licença. Eu falei assim, esse mercado vai crescer muito, né? Ainda. Não estava falando só da questão da prova em si, da organização de provas, mas também estava falando da bicicleta, no qual eu concordo, né? E aí eu pergunto para você, né? Como é que você foi parar nisso? É porque a Carlinha já pedalava? Ou a Carlinha... Desculpa, porque eu tenho pouca intimidade com vocês, principalmente com a Carla. Eu só sou um fã veterano seu, que tem o privilégio de, quando você parar lá, poder te dar um abraço e tirar a foto. Mas a Carlinha já gostava de pedalar, enfim, eu sei que você sempre pedalou, sempre apareceu lá para conversar com a gente depois de campeonatos ou antes disso, com a sua bicicleta. É um cara que pedala forte, né? Muito forte. E talvez até o esqui tenha sido base para isso, né? Porque é um esporte completo também, trabalha muito equilíbrio corporal. E qual é a sua expectativa do mercado? Qual a sua expectativa pós-reclusão? Vou te perguntar 4 perguntas, porque daí eu não te interrompo, a gente ganha tempo, tá bom? Então, mas você me lembra depois, né? Como você foi parar nisso? Qual a sua expectativa do mercado pós-reclusão? E, por fim, cara, ver se você pode deixar uma mensagem para todo mundo, como uma pessoa naquilo que se predispôs a fazer na vida, que foi com muita paixão, né? Porque você fez, não foi por dinheiro, você fez porque você amava a vela, né? Qual que é o segredo, né, do seu sucesso? O que você gostaria de passar para os seus filhos, para que eles cheguem na sua idade um dia e falem assim, puxa, eu me sinto uma pessoa tão realizada quanto meu pai foi, né? Vamos lá. Desculpa. Bom, vamos lá. Primeiro, como é que eu entrei no Letap, né? Eu fiz o primeiro Letap, eu caí no primeiro Letap, me arrebentei inteiro, quebrei a bacia. Fui convidado na época, o Grupo Manga era o dono do Letap. Márcio. O Márcio, o Lucas eram os organizadores. Eu fui lá, achei o evento incrível. Quando voltou do evento, eu fiz eu fiz um relatório para eles do que eu achava legal, o que eu não achava legal, eles gostaram. Eu comecei a fazer uma consultoria para eles e no terceiro ano eles me chamaram para ajudar na organização. E aí daí para frente as coisas foram andando, eles saíram do evento, entrou uma hold no lugar, a gente deu continuidade do trabalho, mas eu sempre pedalei, quer dizer, eu sempre tive uma paixão por pedal. O pedal, para mim, sempre foi um meio de locomoção quando eu estava nos meus campeonatos, uma forma de treino para mim. Eu sempre usei o ciclismo como um complemento de treino, além de funcional e do próprio específico dentro da água, sempre usei o ciclismo como treino. Então, eu tenho uma paixão, desde moleque eu pedalo. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa maior prova de ciclismo, de estrada amadora que tem, porra, achei incrível a oportunidade. Nós estamos falando de paixão de novo, né? Nós estamos falando Paixão. de paixão de novo. Né? Paixão. Outra coisa que você perguntou é do ciclismo, né? Do ciclismo. Eu acho que o ciclismo ainda ele engatinha. Ricardinho, você vai lembrar junto comigo, sei lá, vamos puxar na época do Extra Distance, 15 anos atrás, 16 anos atrás,
quem andava de bicicleta na rua era maluco, era louco. Era um cara quase irresponsável, né? Que andava numa avenida, numa marginal e tudo mais. Isso mudou pra caramba. Eu acho que a cultura do ciclismo ele tem tanto para desenvolver no Brasil. E eu acho que começa pelas ciclovias. Não é o cara que quer performance, é o cara que dá cultura. Eu tenho uma bicicleta em casa. Meu filho, quando... né? A gente já tem. A minha primeira Caloi e tudo mais. Então, eu acho que o ciclismo ele engatinha em termos de cultura. Eu tive o privilégio de conhecer o mundo inteiro e a cultura da bike no mundo inteiro. Sim. Na Holanda, como é que é? Na Austrália, na Nova Zelândia, Alemanha, na Itália, Bélgica, na Alemanha, na Bélgica. Porra, é sacanagem. É sacanagem. Aí você vê como a gente está engatinhando. Por isso que eu falo que a gente está engatinhando ainda, que a gente tem tanto para desenvolver. E isso que a gente mora em São Paulo, que é primeiro mundo. Imagina o resto do Brasil, né? E eu acho que o fato de você trazer a ciclovia é uma das chaves para você massificar, para você ter pessoas comprando bicicleta. Aí quando compra bicicleta, a indústria da bicicleta aumenta e pode ter desde patrocínios até bicicletas mais baratas. Puta, tem tanta coisa que pode acontecer. Então, por isso que Brunão, eu digo que está muito Brunão, gatinho. temos 3 minutos, cara, e a sua palavra final, eu acho que é a cereja do bolo. Se você quiser mandar qualquer mensagem aí dentro de você, que feche o olho e põe a mão no coração, põe para fora nesse momento de reclusão, porque quando a gente puder sair, a gente quer cruzar com você e ter a companhia da pedalada e continuar filosofando sobre a vida, cara. Mas eu não posso desperdiçar esses poucos minutos para dividir com as pessoas o privilégio de saber como pensa o campeão. Enfim, mandar uma mensagem aí para as pessoas, cara. Bom, Ricardinho, acho que uma coisa que a gente não falou, que eu queria aproveitar para falar um pouquinho do Letap. Nesse tempo de pandemia, a gente tem trabalhado loucamente para realizar, no final de setembro, no último final de semana de setembro. A gente, em julho, começo de julho, vai tomar essa decisão se mantém em setembro ou se joga para novembro. E continuamos trabalhando muito, muito forte. Vai ter. A gente já tem 1.700 inscrições vendidas. A gente teve esse problema a gente está 2 meses sem vender inscrição, né? Porque todo mundo parou, até porque não é a gente, é o mundo inteiro parou. Tá ao vivo já. Ele traz. Bruno? Caralho. Eles estão voltando. Quando ele pedir pra entrar de novo, você volta. Do nada caiu. Não, acabou o tempo, filho. Você sabe como faz pra aceitar ele, né? Não, vem cá. Eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir pra entrar. Se ele solicitar, você aceita. Aí. É isso. Brunão, a palavra é sua, desculpa. Se você puder voltar um pouquinho atrás, que caiu. E a gente não vai estender mais do que 10 minutos, mas, cara, você tem. A palavra é sua, tá? Vamos embora. Não, eu acho que a gente está falando um pouquinho do Letap, né? De a gente ter uma segunda data em novembro, a gente vai decidir isso em julho, mas a gente não quer deixar de fazer o Letap esse ano. Eu acho muito importante, eu acredito que até final de setembro, outubro e novembro, as coisas têm que ter voltado ao normal. Não é possível que a gente vai ter esse processo tão longo. Eu acho que o Letap vai ser muito legal, que a galera vai estar com sangue nos olhos para poder fazer. Sim. Eu, por exemplo, estou enlouquecido para sair para a rua. Eu imagino que todo mundo que pedala
deve tá no mesmo, na mesma tocada. E é isso, Cadinho. Eu acho que deu para falar um pouquinho, contar um pouquinho a minha história. Queria te agradecer aí a oportunidade. E tamo junto. A Race é um dos maiores parceiros aí do Letap, é o que mais coloca atletas aqui em São Paulo, junto com o Walter Tucci lá do Rio. Então, pô, vocês são parceiraços e a gente tem um carinho enorme por vocês. Obrigado, a oportunidade é minha, a oportunidade é nossa de escutar uma pessoa tão bem sucedida em uma atividade e uma pessoa no qual eu prezo tanto, que eu tenho um carinho tão grande. Quero agradecer a Carlinha, a sua família que liberaram você nesse horário para dividir com a gente aí tanta riqueza. Agradecer a Maria, minha filha, que apareceu por aí, e Theo, e tantas outras pessoas aí, Dani, enfim, Serginho. Peço desculpa aí pelo corte, tá? Talvez eu tivesse ter feito uma pergunta do Letap muito antes, até para aproveitar as pessoas que estavam nos acompanhando, mas eu tenho certeza que muita gente que ouviu vai acabar também dividindo isso com outras pessoas, porque a informação tá todo mundo na expectativa do Letap, a gente fica nessa coisa de puxa, é só no segundo semestre, só vai acontecer, né? Pudesse ser uma a cada trimestre, mas talvez também não tivesse o valor que tem para todos nós, justamente uma prova tão significante e anual como essa né? E eu estou torcendo sempre pelo seu sucesso, cara. Espero que seus sonhos continuem se realizando, que você continue plantando sonhos, realizando eles. E, cara, o seu sucesso acaba sendo a nossa alegria, cara, porque quando a gente vê uma pessoa como você nos representando tão bem, ainda mais numa atividade que no nosso país a gente já sabe que são todas as dificuldades que existem, né? O esporte em si, não só a questão da vela. Cara, você é um vitorioso ao cubo, ao quadrado, tá bom? Valeu, Não é só a Cadinho. Carlinha que tem Obrigado. muito orgulho de você, é nós todos, brasileiros, tá bom? Valeu, Obrigado pela Cadinho. oportunidade, tá bom? Valeu, Obrigado um às pessoas abraço. que puderam dividir aí esse momento aí, saber um pouquinho da vida do Brunão. Vou te Valeu. chamar de novo, hein, Bruno? Tá? Tamo junto. Um beijo, cara. Um Obrigado beijo. por tudo. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.